Olá a todos vocês que já me conhecem, eu sou Eduardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema dano moral no direito do trabalho e os direitos que envolvem esse assunto tão presente no nosso dia a dia. Afinal, o que é dano moral? O meu chefe proferiu xingamento na frente dos demais colegas de trabalho. Em qual situação eu posso considerar que houve dano moral? Sou vítima de piadas no ambiente de trabalho. Como devo agir nessa situação? Neste vídeo de hoje vamos esclarecer para você de forma clara e objetiva, portanto fique com a gente e saiba mais. De início, precisamos definir o que é efetivamente dano moral. Em geral, o dano moral é entendido como uma violação a um dos direitos da personalidade, como, por exemplo, a violação do direito ao nome, a violação do direito à imagem, à privacidade, à honra, à boa fama, violação do direito à dignidade em si, entre outras. Quando falamos em dano moral, é dever do juiz apreciar cada caso, cada processo, para verificar cuidadosamente se determinada conduta ilícita, seja ela dolosa ou culposa, causou essa conduta efetivamente um prejuízo moral a alguém, se provocou um sofrimento psicológico que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos nós estamos sujeitos no nosso dia a dia. Deste conceito que acabamos de tratar, podemos facilmente concluir que o dano moral possui um caráter subjetivo, ou seja, nem sempre o mesmo fato ou conduta praticada causará dano na outra parte. O dano moral é, na verdade, um prejuízo imaterial, ou seja, ele afeta diretamente a saúde psíquica da vítima, causando ao indivíduo extremo sofrimento psicológico e físico que ultrapasse o razoável ou o mero dissabor. Sentimentos estes que muitas vezes podem até mesmo levar a vítima a desenvolver uma série de patologias, tais como depressão, síndromes, inibições ou até mesmo bloqueios psicológicos. Nas relações de emprego, o dano moral se configura quando o empregado sofre dano por atitude de outros empregados, quer sejam mesmo colegas de trabalho, que também dos seus superiores hierárquicos ou do próprio empregador, sendo ele pessoa física em si. Isso porque, conforme o disposto no artigo 932, inciso 3 do nosso Código Civil, o empregador é responsável por reparar os danos causados pelos seus empregados e prepostos no exercício de suas funções ou em razão delas. Trata-se de uma construção jurídica bastante importante, essa responsabilização do empregador pelos atos danosos de seus empregados e prepostos. Desse modo, nos processos judiciais trabalhistas, o empregado poderá requerer o pagamento de indenização por danos morais, caso tenha sido lesado durante a relação de emprego, desde que o empregado consiga comprovar efetivamente o fato e os danos causados por este fato. Oportuno ressaltar que em casos de danos fundamentados na morte do trabalhador, por certo seus herdeiros e dependentes poderão ingressar com a ação pleiteando indenização por eventuais danos sofridos pelo decújus. Após as alterações trazidas pela reforma trabalhista no ano de 2017, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, passou a trazer uma lista de bens tutelados, que são aqueles bens resguardados pelo direito do trabalho, tanto para pessoas físicas
como para pessoas jurídicas. Nesse sentido, para as pessoas físicas, são estes os bens tutelados pela lei. São eles: honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer e integridade física. Já agora, nos casos das pessoas jurídicas, são tutelados como os bens jurídicos de acordo com a lei: a imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo de correspondência. Se o juiz entender que houve de fato a ocorrência de dano moral, ele vai observar todos esses critérios para definir primeiro a gravidade do dano, o que acabará por fixar aí o valor da indenização a ser paga ao ofendido. Diante deste quadro, os danos serão classificados e valorados de acordo com a sua gravidade. Assim, as ofensas podem ser classificadas como sendo de natureza leve, média, grave ou ainda de natureza gravíssima. Oportuno salientar para você que nos assiste que a lei não define e não exemplifica o que é de fato uma ofensa leve ou o que é de fato uma ofensa grave, cabendo assim ao juiz e aos tribunais avaliar o caso concreto para determinar a gravidade da ofensa e seu enquadramento dentro da classificação criada por nossa lei. Assim, o juiz deverá observar o caso concreto e avaliar primeiramente se houve ofensa à honra, à imagem, à intimidade da pessoa. E então, a partir dessa observação, irá de fato o juiz avaliar as gravidades desse dano. Cumpre trazer para você que nos assiste a informação bastante importante de que com a reforma trabalhista, a indenização por danos morais passou a ter um teto, um valor máximo, que será limitada de acordo com a gravidade da ofensa e ainda como parâmetro o último salário contratual do ofendido, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 223, letra G da CLT, que dispõe da seguinte forma no que tange aos valores. Nos casos de ofensa leve, a indenização de até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Nos casos de ofensa classificadas como média, indenização de até 5 vezes o salário. Nos casos de ofensa considerada grave, indenização de até 20 vezes o salário. Já no caso de ofensa gravíssima, indenização de até 50 vezes o valor do salário. Agora, no caso do ofendido ser, na verdade, a pessoa jurídica, o valor será fixado da mesma forma, adotando-se o mesmo critério. Porém, no que tange ao valor da indenização, esta será em relação ao salário contratual do ofensor. Finalmente, cumpre-lhes trazer um detalhe importantíssimo, que é nos casos de reincidência da ofensa entre as mesmas partes. Que fique claro, hein? Reincidência da ofensa entre as mesmas partes. Sendo que nestes casos, a indenização poderá ser até elevada ao dobro, ficando esse critério ao saber do juízo no caso concreto. Portanto, essas são as nossas breves considerações sobre o dano moral na seara trabalhista. Como vimos, o dano moral é um tema amplo e vasto, sobretudo por se tratar de um direito individual subjetivo, devendo ser avaliado de acordo com cada caso, de acordo com as suas particularidades. Se você ficou com dúvidas sobre o tema ou precisa saber alguma situação em particular, não deixe de procurar um advogado especialista na área trabalhista para ver o seu direito observado. Se você gostou desse vídeo,
Não se esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, familiares e nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado dos novos vídeos com assuntos de interesse público sobre direito do trabalho. Dúvidas e sugestões podem enviar pelo canal, pelo e-mail e por nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Até breve, um grande abraço e até a próxima.